Você já parou para pensar por que Jesus, mesmo sem exército, sem riquezas e sem status político, foi capaz de transformar bilhões de vidas até hoje? Não é apenas fé, é inteligência emocional. É uma forma de pensar que transcende o ego, a lógica e o senso comum. Hoje, vamos mergulhar juntos em facetas pouco exploradas da mente de Cristo, não como um estudo religioso, mas como um chamado profundo para o autoconhecimento. Um convite a olhar para dentro e se reencontrar com o que há de mais humano em você. Quando Jesus era confrontado, ele raramente respondia com afirmações. Ele devolvia outra pergunta. Por que ele fazia isso? Porque ele entendeu que a verdadeira resposta não está nas palavras que você ouve, mas nas perguntas que você pensa. Ao inverter o diálogo, Jesus colocava o outro diante de si mesmo, como quem segura um espelho. Ele não buscava vencer argumentos, buscava despertar consciências. Quando perguntado se era lícito pagar tributos a César, ele devolveu com: de quem é a imagem na moeda? Uma pergunta simples, que desarmou uma armadilha complexa. A sabedoria de Cristo estava em ensinar o outro a pensar, não a repetir respostas. Em momentos de tensão, experimente perguntar: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Ou, por que isso me incomoda tanto? A resposta pode mudar a direção do conflito e da sua própria mente. Pilatos o interrogava. Os soldados zombavam. Os fariseus gritavam. E Jesus se calava. Mas o silêncio dele não era ausência. Era presença absoluta. Um ato de domínio interior. Um não dito que gritava. Cristo sabia que o silêncio, em certos momentos, é a mais poderosa forma de liderança emocional. Quando não se entra no jogo do outro, o jogo acaba. Ele desconcertava os agressores porque não reagia no campo deles. Ele reagia no seu, o campo da consciência. Silenciar não é perder. É vencer sem confronto. Quando for criticado, respire fundo. Ao contrário dos líderes da época que exigiam reverência, Jesus se aproximava. Escutava, tocava, caminhava com o povo. Quer liderar alguém? Inspire. Não por palavras, mas por coerência. A maior força da liderança está na integridade entre o que se diz e o que se vive. Jesus não escondia a dor. Ele suava sangue. Chorava por Jerusalém. Gritava na cruz. Mas ele não se vitimizava. Ele dava à dor um significado. Ele transformava sofrimento em consciência. Deserto em preparo. Cruz em ponte. Cristo ensinava que a dor não é o fim. É parte de um caminho. Ele não negava o sofrimento, mas o ressignificava. Pergunte-se diante da dor: o que essa dor quer me ensinar sobre minha história? A dor pode ser uma professora silenciosa, se você tiver coragem de escutá-la. Jesus falava do que as pessoas conheciam, do campo, do pão, do vinho, do pastor, da semente. Ele traduzia o invisível com imagens simples. Falava ao coração sem ofender o intelecto. Ao invés de usar discursos longos, ele contava histórias. E nessas histórias morava a cura. O uso de metáforas não era um recurso estético. Era uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Ao conversar com alguém em dor, ou até consigo mesmo, use imagens do cotidiano. Às vezes, uma semente caída na terra diz mais do que um sermão inteiro. Jesus tocava leprosos, perdoava adúlteras, sentava-se com cobradores de impostos. Ele amava antes do arrependimento, acolhia antes da mudança. Ele não amava porque as pessoas mereciam. Amava porque ele era o próprio amor. Esse amor, livre de expectativa, desconcertava, transformava.
curava. Não havia contrato. Não havia exigência. Havia entrega. Faça um gesto de bondade hoje, sem contar para ninguém, sem esperar nada em troca. Você verá que quando o amor é livre, a alma respira. Jesus era provocado, perseguido, injustiçado. Mas entre o que acontecia e como ele reagia, havia um intervalo. Esse espaço era a morada da sua liberdade. Ali ele escolhia não ser refém do impulso. Ali ele se conectava com sua consciência. Poucos percebem que esse espaço existe, menos ainda o cultivam. Cristo não reagia automaticamente. Ele escolhia. Treine esse intervalo. Respire antes de reagir. Conte até 3. Nesse pequeno espaço mora uma das maiores forças humanas, o livre-arbítrio emocional. Jesus se sentava com pecadores, com os que a sociedade excluía. Ele não se escondia deles. Ele os abraçava. Porque sua pureza não era isolamento, era acolhimento. Ao fazer isso, ele destruía o narcisismo espiritual. Mostrava que o valor de alguém não está no passado, mas no olhar que recebe. Cristo não evitava o diferente. Ele se aproximava. Observe se seu círculo está homogêneo demais. Converse com alguém que pensa diferente de você. Não para debater, mas para ouvir. A mente de Cristo não era apenas lúcida. Era livre. Livre do medo. Livre da necessidade de controle. Livre do orgulho. Livre da vaidade de parecer certo. Cristo nos ensinou com gestos e silêncios que a verdadeira transformação começa dentro. Augusto Cury nos lembra. Cristo foi o mais notável mestre da emoção. A sua inteligência emocional não estava nos livros, mas nos gestos. Você não precisa ser religioso para aprender com ele. Precisa apenas de coragem para olhar para dentro. E começar. Agora me diga, qual dessas lições mais tocou você? Escreva aqui nos comentários. E se este vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza, compartilhe com quem está buscando direção.